gente? Vamos falar com mais anos, né? Bom dia. Bom dia. Agora parecem estudantes em primeiro ano. É primeiro ano, né? É isso, primeiro ano de ensino. Sejam bem-vindos ao Museu Histórico. A nossa exposição, ela tem como nome Os Afetos da Rainha. Ela vai fazer uma metáfora entre a história de Campina Grande. Campina Grande é conhecida como Rainha da Borborema, Vila Nova da Rainha. Mas quem é essa rainha? Esse nome foi dado em homenagem a quem? O curador, no processo de curadoria, né, de montagem da exposição, ele descobriu que essa rainha se trata de Dona Maria I, uma das primeiras monarcas de Portugal. Tem uma história bem curiosa dela lá em cima. A gente dividiu porque fica mais fácil, né, da gente entender. Bem, essas três salas aqui, elas são denominadas como Et Fiat Lux, que do latim é aquele versículo na Bíblia que diz: e se fez a luz. Quando Deus está criando o universo, é a primeira coisa que ele diz, né? Em algumas versões tem e que haja luz, mas a gente trouxe para cá na versão e se fez a luz. Por quê? Porque a luz tem uma história, tem uma relação bem interessante na história de Campina Grande. Tanto no sentido físico, luz mesmo, eletricidade e tudo mais, quanto no sentido religioso. A gente vai começar agora com a luz no sentido físico, que é ela no formato de cinema. Esse projetor aqui, assim como esse microfone, eles pertenceram a um cinema bem importante aqui na cidade, chamado Cine Capitólio. Acho que vocês conhecem o La Suíça, pronto, eles ficavam ali próximo. Esse cinema, ele funcionava como teatro, por isso o microfone, e também, obviamente, para exibir filmes. Aqui estão alguns filmes que foram exibidos lá. Vocês podem ver as tramas com Clint Eastwood, que são aqueles filmes de faroeste. Teve um colega que perguntou, Alien está aqui, mas outro filme recente também não está. Porque esses filmes foram os que fizeram mais sucesso lá. Vocês vão perceber vários que são lembrados até hoje. É muito difícil alguém que gosta de cinema não ter assistido pelo menos uns 5 a 10 filmes desses. São bem famosos. Como, por exemplo, King Kong, o próprio Alien. Pichote. Exatamente. Pichote é clássico. Vocês vão perceber também alguns filmes adultos. Que eram chamados de pornô chanchada na época. Isso, né? exatamente. Você assistiu? Lendas urbanas. Sim, alguns deles eu assisti. assisti. Né? E os adolescentes, assim como vocês, passavam por debaixo da roleta para assistir esses filmes escondidos dos pais. E espero que vocês não façam isso em casa do celular de vocês. Beleza? E aqui a gente tem o ápice do cinema no mundo. Porque o cinema ele começou, né? Ele foi criado, só que foi uma ideia que não foi dando certo. Depois do filme Mágico de Oz, foi que os cineastas começaram a enxergar o cinema como uma forma de fazer dinheiro também. Então, aqui a gente tem essa relação com os filmes aqui em Campina Grande. Hoje em dia é muito difícil ver um cinema que não seja numa região de shopping. Aqui, por exemplo, a gente não tem, né? A gente só tem aquele cinema no shopping. Antigamente era uma cultura bem diferente, o pessoal ia ao cinema. Porque hoje em dia você não vai só assistir o filme, você vai dar uma passeada no shopping. Vai consumir primeiro para depois ir ao filme. Exatamente. Vai para os rolezinhos, os sábados, né, gente? Eu posso fazer uma provocação, meu querido? Pode ficar à vontade. Existe, por parte do Museu Histórico, alguma linha de pesquisa em andamento, ou pelo menos um interesse na questão da construção dessa pesquisa, em tentar entender, por exemplo, o desmonte dos cinemas, né? A gente perdeu o Cine Avenida, né? A gente perdeu... O Cine Brasil... São José. Era o CAD. Sérgio Abanitou também já está aqui. Em 1909 era onde era o CAD. Eu acho que a própria tecnologia vai esmagando as coisas. Entendeu? Você quando tem... De 90 para cá, a gente foi envolvido. Antes, a vida era muito lenta. Você ainda tinha esse processo de entender a tecnologia. Por exemplo, alguém sabe o que é 5G? Tecnologia 5G. A gente usa, né? Isso. A gente usa. É isso envolve a gente. As coisas vão acontecendo e a gente mal percebe. Isso. Tá entendendo? O cinema, por exemplo, o Capitólio teve 1000 lugares. Perfeito. Então você olha que Cine Babilônia. você lembrou de fita cassete. Pronto, a fita cassete tem uma época. A fita cassete, ela enrolava e a gente enrolava, era totalmente arcaico. Para vocês hoje, mas pra gente